Eu acho que não tem pressão, cara. Nós estamos segundo no campeonato e só nós sabemos aqui de dentro o quanto a gente trabalha para fazer as coisas acontecerem, para vencer os jogos. Então, estamos muito conscientes daquilo que estamos fazendo e a nossa confiança continua a mesma. A gente sabe que o resultado hoje não foi o que o torcedor queria, nem nós queríamos, mas, como eu falei, eu acho que lá na frente a gente vai ver que esse empate aqui, a gente vai somar pontos para continuar na nossa caminhada. Então ele acha que não tem pressão, porque o Vasco está na segunda colocação da Série B, mas os adversários estão se aproximando. O Vasco está deixando de fazer a pontuação que precisa e uma distância para o quinto colocado, que poderia ter estado agora com 15, está a apenas 8. E o próximo jogo é exatamente contra o quinto colocado, que, se der errado, pode ficar a 5 pontos do Vasco. Depois da vinheta, a gente conversa. Você está no canal No Radar Vascaíno. Eu sou o Edinho RJ. E aí, minha gente, tudo bem? Tudo tranquilinho? Juntos nesta segunda-feira para falarmos aqui de Vasco, depois daquela partida de ontem horrorosa, joguinho totalmente, frouxo desse comando técnico do Vasco da Gama, que já demonstrou que não tem o menor, a menor capacidade para poder conduzir esse time, e a coisa pode ficar pior. Não estou agorando, não estou aqui me colocando contra. Espero que o Vasco volte a vencer e consiga a pontuação logo para poder subir e mudar esse cenário, porque, olha, na janela, se não contratar, a coisa vai ficar meio que complicada. Não sei se você concorda comigo, mas a tabela do segundo turno, toda ela vai ser contra, já que os 4 jogos, que teoricamente seriam os principais, que são contra Grêmio, Cruzeiro, Bahia e Sport, todos eles serão fora de São Januário, ou fora do Rio de Janeiro, Então, a gente tem que ficar de antena ligada, o alerta tem que estar já aceso, porque ladeira abaixo, meu amigo, se o Vasco sair desse G4 aí, vamos bater na madeira para que isso não aconteça, a coisa pode ficar muito, mas muito complicada para a gente. E não podemos dar mole no próximo jogo, agora na quinta-feira, no sábado, contra o Criciúma, lá em Santa Catarina. Não dá para escorregar de novo. Desculpe, Maurício, mas a situação pode ficar realmente complicada se esse time não reagir. E ontem a gente teve um time totalmente apático. Falaram que no primeiro tempo até começou bem, até acho que sim, mas sem levar perigo algum, tirando a cabeçada do Boza no primeiro tempo, que a bola bateu na trave, e depois, no segundo tempo, um chute que foi dado pelo Figueiredo, lá do meio da rua, que quase pegou o goleiro distraído. Tirando isso, meu amigo, produção zero. Jogadores chutando bolas para fora do gol toda hora. Seu Raniel, então, tentando cabecear e toda hora era um zagueiro no time dos caras. Não conseguia acertar o gol de jeito nenhum. Enfim, é muito preocupante essa situação do Vasco. Eu que achava que a gente já estava com acesso garantido, estou vendo que a coisa, está preocupante para o meu lado. Eu, repito, espero estar totalmente errado. O nosso Edmar ainda soltou esse comentário aqui ontem, lá na Zona Mista. Acompanha só. Série B, hoje a gente vê que Bahia e Grêmio também empataram, então são candidatos ali que a gente sabe que vai ser jogos difíceis, A gente queria muito ter vencido o jogo hoje, juntamente com o nosso torcedor que veio e nos apoiou. Mas eu acho que o nosso percurso é longo e esse empate aí eu acho que, claro que a gente não está satisfeito, mas eu acho que lá na frente a gente vai colher os frutos desse empate também.
realmente, colher os frutos desse empate, pode ser que um pontinho desse aí faça a diferença, mas você tem que entender que no segundo turno os jogos serão fora. E quem ganhou um ponto, na verdade, foi o Sport, não o Vasco. O Vasco perdeu 2 pontos, porque foram os 2 pontos que a gente deixou de ganhar ontem em mais uma partida, vamos dizer assim, ridícula desse time. O Vasco já não vem jogando bem, venceu o Londrina, a gente sabe como, venceu o Operário de 3-0, mas foi uma partida mentirosa. Tomamos um baile do Novo Horizontino, que tomou uma porradinha aí do Náutico na rodada de ontem. E agora, né, tivemos aí a partida contra o Sport, um time sem produzir nada. E o que é mais preocupante é a falta de sinergia que houve ontem, a torcida numa vibração e o time aqui embaixo. O time não conseguia se conectar. Totalmente diferente daquele jogo contra o Cruzeiro, que eu não estava no Maracanã, mas pude perceber uma atmosfera totalmente diferente em relação ao time. Ontem eu estava vendo um comentário, aliás, um comentário feito por um jornalista, dizendo que o engraçado é que as 2 boas partidas que o Vasco fez foi quando não tinha técnico. Sem o Zé Ricardo, aliás, sem o Zé Ricardo e sem, agora, o Maurício Souza, que, convenhamos, né, nunca foi técnico da vida dele. Bom, a gente tem que agora aguardar aí as cenas dos próximos capítulos, o desenrolar do campeonato, para vermos realmente como é que vai ser o destino do Vasco. Espero que a gente consiga voltar a ganhar e a se distanciar aí, pelo menos, do 5º colocado, que é o que interessa. Eu acho que campeonato, esquece, porque o Cruzeiro pode abrir hoje, amanhã pode abrir mais 9 pontos, né? Que ele já está com 37, o Vasco tem 31, e ele pode chegar aos 40 pontos. Portanto, meu amigo, Cruzeiro, você esquece que esse aí já foi e só tem 3 vagas para subir. É preocupante. O Maurício Souza, ele fez a sua coletiva ontem e respondeu algumas perguntas aqui que eu separei e começou da seguinte forma: como é que foi ver a torcida incentivando o jogo inteiro, mas no final tivemos vaias e xingamentos? Como você lidou com isso, Maurício? Não, lidar é tranquilo. O problema é que a gente sai com um sentimento de frustração e não poder dar alegria, né? A torcida que veio aqui, fez a sua parte, dotou o estádio, incentivou durante os 90 minutos. Infelizmente, a gente não conseguiu transformar o bom jogo que a gente fez em boa parte dele em gols, né? Então, isso aí a gente encara com naturalidade. A gente espera que ela, no próximo jogo em casa, ela volte a nos apoiar, porque ela tem sido fundamental, né, na campanha. E o mais importante é isso, né? A gente sabe da dificuldade que é a competição, e sabe que toda vez que o resultado não aparecer como a torcida deseja, isso pode acontecer. Agora ele fala sobre a alteração do PEC pelo Riquelme. Por que não optar por um atacante, no caso o Eric, que estava no banco? Então, o Riquelme é um jogador que tem uma vocação ofensiva muito grande, né? Ele é um lateral com uma vocação ofensiva. A gente optou em ter o Riquelme para a gente continuar com uma perna esquerda, né, por ali, né, a entrada do Eric. A gente talvez tivesse que alterar a perna do Figueiredo para o lado esquerdo, ou o Eric para cá, enfim. A gente acreditava que o Riquelme poderia, né, através de uma jogada individual, um jogador que tem ímpeto, que vai para dentro, que leva a bola para dentro da área, um jogador mais leve, um jogo mais cansado, né? Então a gente imaginou que a gente pudesse fazer uma dobradinha ali, já que o Edmar já não ia tanto, né? Então foi só nisso mesmo, foi só a possibilidade de entender que o Riquelme poderia dar a gente uma profundidade ainda com a perna esquerda do mesmo lado. Maurício, qual a sua avaliação sobre o que você propôs o jogo e sobre aquilo que foi o jogo?
Enquanto o Lisca, no final do jogo, colocou atacantes, você preferiu manter um time mais cauteloso e não foi no embalo da torcida que, mais uma vez, lotou o Maracanã. Não, o que a gente programou para o jogo aconteceu. O primeiro tempo que a gente fez, na minha opinião, foi um primeiro tempo muito bom. A gente conseguiu envolver. Não sei se o Lisca ele veio tanto para se defender, mas a nossa posse, a qualidade de posse nossa, empurrou o Sport para trás. Então eu creio, né, que a impressão de que o Sport veio para se defender no primeiro tempo parte muito da qualidade que a gente teve no primeiro tempo, né, de trocar bons passes, de mudar corredor, de variar, né, a forma de atacar, seja por dentro, seja por fora. Com relação às mudanças, eu só discordo que a única mudança que a gente fez um pouco mais conservadora foi a mudança do Riquelme, porque nós tiramos o Yuri, que é um volante de contenção, um jogador que marca muito mais do que apoia. Trouxemos o Andrei para trás e botamos um segundo volante, um jogador com mais vocação de ataque, que é o Juninho, né? Depois, o Palácios, ele já estava bem esgotado, né? Já não estava mais conseguindo recompor nem apoiar o ataque. A gente fez uma troca por um homem que também é meia, que é o Bruno. Então as trocas, na verdade, não trouxeram a gente para trás e nem foram audaciosas, né? O que a gente imaginou para o Riquelme é que a gente conseguiria dar naquele momento ali uma profundidade pelo lado esquerdo. Só que o jogo já estava muito transitório, o jogo já não estava muito equilibrado, né? As ações já não eram construídas conectando os setores, né? Então o jogo ficou um jogo mais direto e aí realmente não favorecia mais o Riquelme. Mas volto a falar, é um jogador que a gente pensa em alguns momentos, sempre que possível, utilizar também aberto. Qual a expectativa para o confronto contra o Criciúma no próximo sábado, que está, no momento, na 5ª colocação, sem o Edmar e sem o Gabriel Peck, que serão os desfalques na próxima rodada? Além dessa pergunta, incluiria o seguinte, né? Qual jogo não é, né? Porque a gente viu aí o Novo Horizontino que ganhou da gente perdendo de 3-1 para o Náutico, que estava na zona do rebaixamento. Os jogos são extremamente parelhos, né? São extremamente equilibrados. Nós tivemos agora um Grêmio e Bahia também 0-0. Nós tivemos Tombense, que é uma equipe que vem subindo de produção, 0-0 com a Ponte. A gente tem que ir no nível máximo de concentração. O que a gente tem internamente, que cada jogo pra gente é uma final, é uma guerra, a gente sabe que tem que entrar extremamente mobilizado, né? Todo mundo sabe que jogar dentro de Criciúma é muito difícil, mas o Vasco tem um time preparado, mentalmente muito forte para encarar qualquer desafio, né? Essa Série B, sem dúvida nenhuma, ela se caracteriza pela igualdade, né? Os jogos são muito, muito difíceis, você não vê placares elásticos, você vê o jogo sempre sendo pautado no equilíbrio, né? E a gente sabe que vai para lá encontrar uma dureza, mas a gente vai confiante que a gente pode pontuar, trazer os 3 pontos, né? E o mais importante é manter o Vasco na zona na zona, né, dos 4 de acesso para a gente, no final, comemorar o acesso. Agora ele responde o quanto a ausência do Nenê atrapalhou o desempenho do time ontem. O Nenê, sem dúvida nenhuma, é um jogador diferente, é um jogador que tem uma qualidade muito grande, é um líder dentro do campo, né, tem um respeito, né, da nossa equipe e impõe um respeito também à equipe adversária. Então é um jogador que quando não jogar vai ser sempre um desfalque importante. Porém eu acho que o Palácio, enquanto aguentou, né, há muito tempo que o Palácio não fazia 90 minutos. Então o Palácio, enquanto aguentou, eu acho que ele desempenhou bem o papel, ele conseguiu conectar bem o meio campo com o ataque, apoiar, né, bateu várias bolas paradas, pressionou como a gente quis. Então assim, sentir a existência do Nenê, a gente vai sentir, mas o que eu fico mais contente é que a gente mostrou que o Palácio, toda vez que isso acontecer, ele é um jogador que está pronto para assumir essa responsabilidade. Realmente é uma brincadeira, né? Falar que o Palácios está pronto para substituir o Nenê. Ontem ficou claro que o Nenê não tem substituto. O Palácios jogou grande parte da partida, não criou nada. E aí, quando saiu, entrou um Bruno Nazário, que ainda parecia que está mais cansado do que o próprio Palácios, que também não tem preparo físico nenhum.
Aí, meu amigo, você depender de um jogador de 41 anos e que é o cérebro desse time, que é a única cabeça pensante realmente desse time, aí você vê que as coisas não estão tão bem assim e talvez não tão bem encaminhadas para o acesso para a Série A no próximo ano. Continuando aqui agora a coletiva, como suprir a ausência do lado esquerdo do time, já que os dois jogadores daquele setor estão suspensos para a próxima partida? E qual é a sua análise desses dois jogadores na partida de ontem? Eu acho que o Edmar fez um jogo muito seguro, né? É um lateral com uma capacidade defensiva muito grande, né? A gente tinha como uma estratégia pressionar o tempo todo, o Sport não deixar isso sair de trás, e a gente no primeiro tempo conseguiu fazer isso, no segundo tempo um pouquinho menos, porque o Sport optou em fazer um jogo mais direto, então ele tirava o time, jogava essa bola na última linha, né, e brigava pela segunda, então a nossa pressão ela já não se fazia tão importante, porque a bola, né, era uma ligação mais direta. O Peck é um jogador que hoje eu acredito que ele tentou, duelou, ganhou bons duelos, né? Não foi infeliz nas finalizações. Ele teve uma finalização no início do jogo onde a bola ela dá uma escapada, né? E ele não consegue finalizar, e era uma chance boa pra gente ali no momento que a gente estava bem. Mas eu acho que os dois fizeram uma boa partida, né? Dentro do que a gente tinha planejado, a entrega e um jogo mais qualificado de posse, um pouco mais de paciência. A gente sabe que a torcida ela inflama, ela joga a gente para cima, mas o time teve sabedoria para no momento de circular, no momento que a bola chegava no pé do Thiago, a gente sair com tranquilidade, circulando a bola, enfim. Eu creio que os dois fizeram uma partida muito equilibrada. Com relação às trocas, a gente vai dar uma estudada, mas a princípio nós temos o Riquelme, que é um lateral, e com relação à ponta, a gente tem algumas possibilidades, e os treinos vão dizer, né, qual é o jogador que vai substituir o Peck. Agora ele responde: qual a sua estratégia nas substituições, pois elas foram feitas já na reta final da partida? Por que não antes? Quando a gente pensa na primeira substituição do Juninho no lugar do Yuri, a gente tenta empurrar um pouquinho o time para frente, dar uma saída ao André e deixar o Juninho mais próximo. Ali já era uma substituição para empurrar para frente. Eu não enxergava a equipe mal naquele momento para começar a trocar. Eu enxergava a minha equipe equilibrada, com uma dificuldade ainda de chegar no terço final, porém o Raniel perturbando demais a defesa, uma defesa muito segura do Sport. Se eu não me engano, a defesa menos vazada da competição, né? Então, assim, na verdade, eu não imaginei naquele momento que eu precisaria trocar para a equipe subir de produção, né? E aí sim, depois nós tivemos lá, né, o Danilo, que sentiu, né, câmbio, ele acabou sentindo. Optamos pelo Getúlio no lugar do Raniel, porque aí sim, eu acho que o Raniel estava deixando cair um pouco de rendimento. A gente pensou no Getúlio, porque tem uma característica parecida de perturbar, de atacar espaço, de incomodar os zagueiros. Eu não acredito que a substituição ela foi tardia. Eu acho que elas foram no momento correto e que os atletas que estavam em campo começaram a perder rendimento. E para finalizar a coletiva dele, ele respondeu o seguinte sobre o campo. O Vasco brigou na justiça contra o consórcio e a dupla Fla-Flu para poder jogar no Maracanã. Mas parece que o estado do gramado não estava realmente bom, pois o Peck, ao sair de campo, comentou sobre isso. Como você viu o gramado? São Januário está em melhores condições que o Maracanã? Sem dúvida nenhuma, as pessoas mais importantes para responder isso são os jogadores. Se o Peck falou que o gramado não estava em condições ideais, né, que estava lá dentro, quem sou eu para dizer o contrário? Eu já vi o Maracanã em estados piores, né? Acho que estava apto à prática do jogo, a gente conseguiu jogar com a bola no chão, enfim, mas sem dúvida nenhuma o gramado do Maracanã é uma história longa, né? Que há muito tempo que não vem nem entregando condições. E eu fico com a opinião do Peck, né? Que se ele falou que não eram as melhores condições, da onde eu estava eu não senti o gramado atrapalhar tanto o jogo hoje. Bom, diante de tudo que você ouviu até agora, tanto do Edmar como também do Maurício Souza, eu gostaria que você deixasse aí o seu comentário em relação a essas falas dos dois, tanto do jogador
como do técnico. Ainda teve uma parte, né, em que o Lisca se referiu à torcida do Vasco, agradeceu e soltou nas entrelinhas algumas coisas aí. Acompanha só o Lisca. Foi difícil sair do Vasco, sabe, cara? Só por 10 jogos, né? Mas na minha avaliação eu não tinha mais como contribuir com o clube. Por respeito, né, à torcida que sempre me apoiou e hoje me deu muito carinho, eu queria mandar um abraço especial também pro torcedor do Vasco, né? Porque você vir como adversário 10 meses depois, ter saído do clube, você pedir demissão e ter o carinho que eu tive hoje, isso também me deixa muito orgulhoso como homem, aí fora o profissional, né? Aí como homem, como pai de família, ser respeitado e a torcida ter reconhecido a minha entrega mesmo com os resultados. Depois que passou, eu vi que o trabalho não foi tão mal, não. Porque o Diniz veio aqui, o Diniz, o Nenê e a torcida do Vasco fizeram menor aproveitamento que o meu. Eu fiz 43%. O Diniz com a torcida e o Nenê fez 42%. Aí eu vi que realmente o trabalho estava difícil. Foi um prazer, cara, estar aqui. Encontrei várias pessoas, vários amigos que vieram me cumprimentar, falar comigo. Presidente Jorge Salgado, que eu mando um grande abraço também, que honrou comigo tudo que ele combinou. Demorou um pouquinho, mas com a chegada da parceria, o primeiro aporte, ele me ligou e quitou tudo que a gente tinha combinado. E eu também tive a paciência que um profissional que respeita a instituição e sabe a dificuldade que vinha vivendo, né, principalmente financeiramente. E eu dei muito azar, né? Quando eu cheguei no Vasco em julho, acabou o dinheiro também, né? E isso é muito complicado para um treinador. Mas foi um prazer enorme, né? Prazer enorme ver hoje a torcida do Vasco cantando até o final. Mesmo time, né, com dificuldade, eles não vaiaram nem um minuto. Eu acho que é um exemplo, só depois que terminou. Acho que é um exemplo para todas as torcidas, né? E eu convoco a nossa torcida a ter essa mesma postura, né? Porque muitas vezes a gente fica frustrado e a gente acaba passando essa frustração para os nossos jogadores, né? E os nossos jogadores estão lutando muito. Pode não ser o jogador do sonho que a torcida queria, mas eles podem se transformar com o apoio do torcedor. Porque você só adquire confiança quando você ganha confiança das pessoas. E aí você repete de novo e ganha confiança. E você erra e você recebe a bola de novo. Isso te dá confiança porque você sente que as pessoas confiam em você. Eu acho que hoje o time do Vasco e a torcida tem dado esse exemplo aí, né? Então foi muito legal. Queria ter tido um pouquinho mais de tempo, né, para poder trabalhar a estratégia para a partida, mas foi bem interessante. 10 meses parado por opção. Né, eu recebi uma série de convites assim, mas todos eles atrelados a rebaixamento, né, que é uma marca minha, tentar tirar o time do rebaixamento, que é uma coisa que eu estou querendo tirar da minha carreira, né? Então muitos convites da B, inclusive da Série A, aí, mas todos eles, né, naquele outro trabalho que eu pretendo dar um tempo aí. Talvez em 2023 eu volte a fazer esse trabalho, né? Porque também é um trabalho legal, mas é muito desgastante. Né? Tá aí então o comentário do Lisca, também ontem lá na coletiva que ele deu lá para o pessoal do esporte, né? Falando aí do Vasco, que quando ele chegou, acabou o dinheiro. E, coincidentemente, o valor do aporte de 70 milhões acabou também, Lisca. Esse dinheiro que você recebeu desse aporte dos 70 milhões, agora acabou e, coincidentemente, o Vasco começou a ficar tipo meia ladeira abaixo, né? Se bem que não vamos dramatizar a coisa, até porque pelo que eu estou vendo, o Vasco é o único clube que está jogando um futebol linear. Ou seja, joga mal toda a partida. A diferença era que antes a bola estava entrando e a gente não perdia. E agora a gente perdeu a primeira e a bola também não está entrando. Enfim, são situações aí que, é como a gente já vinha comentando, né? Uma hora a sorte pode mudar. E aí a gente vai querer ver como é que o Vasco vai se comportar. Bom, falando agora do jogo contra o Criciúma no próximo sábado, jogo às 16h30 lá no Heriberto Rios, os ingressos para a partida, pelo menos a parte da torcida do Vasco da Gama, já estão esgotados. É isso mesmo, o Criciúma abriu venda e a torcida local lá já acabou com os ingressos. Também não eram tantos ingressos assim, se não me engano a carga foi para 1.900 ingressos, mas mesmo assim mostra o quanto a torcida do Vasco está ligada aí na Série B e está querendo ajudar o time a subir. Só basta agora o time ajudar também, né, fazendo a partida e fazendo dele, que é vencer o jogo, que a gente já sabe que vai ser uma partida difícil,
Criciúma, como a gente já falou, está na 5ª colocação e pode, se vencer o Vasco, ficar a 5 pontos do próprio Vasco. Portanto, vai ser uma partida aí que a gente chama de 6 pontos. Mais uma que o Vasco precisa se impor e vencer para não dar brecha para o azar. O que você acha aí? Comenta sobre essa possível partida difícil em que o Vasco vai fazer contra o Criciúma no próximo sábado. E mais uma curtinha aqui para você. O Alexandre Pato teria sido oferecido a 777 Partners. O mercado do Vasco promete ser agitado na próxima janela de transferências, que abre no dia 18 de julho. Será a primeira oportunidade da 777 Partners investir dinheiro no Gigante da Colina, tendo em vista que a empresa deve sacramentar a compra de 70% da SAF nos próximos dias. Bom, segundo a matéria, o Vasco já está vendido, porque não teve ainda nem reunião de conselho e nem a AGE para aprovar os 70% de venda do futebol do clube para essa empresa. Mas, segundo a matéria, eles já vão investir a partir do dia 18, portanto, já são donos do Vasco, né? Diante desta situação, diversos jogadores são sugeridos para o Gigante da Colina através de empresários. Além de Cesc Fábregas, que foi oferecido para o clube, outro nome surgiu nos últimos dias na mesa do scouting da 777. Segundo a apuração do site, que é o vascaíno.net, o vínculo do centroavante acaba no final do ano com o Orlando City. Portanto, o jogador já pode assinar um pré-contrato com qualquer time do planeta. Os atuais centroavantes estão deixando a desejar e o time precisa de um jogador mais cascudo para esta posição, mesmo que o perfil de mercado da 777 não seja os atletas veteranos. A compra pode abrir exceções para encorpar o plantel. Vale ressaltar que Pato tem carinho pelo Vasco. No ano de 2011, o atacante comemorou o Dia dos Namorados com a sua companheira da época, Bárbara Berlusconi, no jogo do Vasco em São Januário. Aí eu pergunto para você, meu amigo, se valeria a pena o Vasco investir no Alexandre Pato para resolver os problemas do ataque do nosso time. Seria esse o perfil de um jogador para encorpar o Vasco? Comenta aí o que você acha a essa possível contratação do Alexandre Pato. E, para finalizar, ontem tivemos a informação de que o presidente do clube, né, o Jorge Salgado, ele ofereceu São Januário de novo para o Fluminense, para que o Vasco possa jogar 10 partidas no Maracanã. Ô, seu Jorge Salgado, você não tem vergonha na cara, não? Você ouviu o que a torcida do Fluminense fez, chamando o nosso estádio de chiqueiro? Coisa que eles nem têm estádio. Tem que jogar no estádio dos outros. Até o próprio Maracanã não é deles. Então eles querem tirar onda com a gente. Já cansaram de fazer graça. O próprio presidente do Fluminense, o Mário Bittencourt, tentou vetar o jogo do Vasco agora no Maracanã. Fez já um monte de coisa. A torcida do Fluminense, enfim, é muita falta de vergonha na cara. Depois deles terem fincado aquela bandeira lá no estádio, né? Falaram que estavam pagando o aluguel do clube para ajudar a gente. Aí o senhor alugou por 70 mil e pensando que ia jogar no Maracanã por 90, teve que pagar 2 vezes 250 mil. Ora, minha gente, vamos ter um pouquinho de senso e cuidar mais um pouco da nossa torcida, que quem passa vergonha somos nós, não são vocês. Bem, minha gente, esses eram os assuntos que eu gostaria de abordar agora, e lembrando a você que logo mais eu estou de volta a partir das 7 horas, 7h30 mais ou menos, lá no canal do Dr. Alexandre Carvas, no Conversa Entre Vascaínos, lá, debatendo com ele, e às 22 horas a gente faz a nossa live aqui do canal, aí com aquelas feras todas, comentando o final de semana e os assuntos do dia, tá bom? Se você gostou do vídeo, peço a você que comente, compartilhe, deixe seu like,
se inscreva no canal e ative aí o sininho para receber todas as notificações. Se você quiser nos ajudar, seja membro a partir de R$ 2,99. Tem um botãozinho azul aqui embaixo, seja membro, vai lá, dá essa moral para a gente. Também você pode nos ajudar através de um Pix, no radarvascaíno@gmail.com. No radarvascaíno@gmail.com. E também tem aqui o QR Code para você nos ajudar. E segue também a gente nas redes sociais, Instagram, @no Radar Vascaíno, e no Twitter, @radar_vascaíno. Então, daqui a pouquinho a gente se vê. Um forte abraço e valeu!